Uma pesquisa da Oxfam Brasil, junto com o Instituto Datafolha, mostra que 8 em cada 10 brasileiros acreditam que não é possível falar em progresso no país sem acabar com as desigualdades sociais. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Tudo jóia. Bom, que existe um abismo imenso é a mais pura realidade, né? Mas como daria para diminuir esse abismo, Tiago? É isso o mistério que a gente tenta resolver há muitos anos, né? Desde a história do próprio capitalismo por si só já mostra para nós que o capitalismo é um sistema que prevê por si só a competição entre as pessoas e a competição social. Então, quer dizer, não tem como você manter uma competição sendo o mais igual possível, o mais justo possível. É claro que alguém vai acabar sendo prejudicado em algum momento. O interessante dessa pesquisa é que ela mostra também um detalhe muito legal, que mais de 80% dos brasileiros acreditam que você tem que esperar que o Estado faça alguma coisa para que a desigualdade diminua. Isso mostra muito, é um reflexo até do Estado paternalista que nós temos no Brasil há anos, desde quando Getúlio Vargas entrou no poder pela primeira vez, com aquela história do pai dos pobres, fez avanços importantes, é claro, no país, mas deixou muito claro para nós o quê? Que é importante que o Estado dê as coisas para as pessoas. E as pessoas estão muito acostumadas no Brasil que o Estado vai resolver o seu problema. Se você tem um problema em relação à saúde, a culpa é do Estado. A educação é do Estado. Se choveu, a culpa é do Estado. E se não choveu, também é. Então a gente precisa também relevar um pouco isso e olhar que o Estado não é o culpado de tudo no país. Tem uma dificuldade, às vezes, das pessoas assumirem, né? Tem até uma frase do Cury que fala do protagonismo da própria vida, da própria existência. E fica sempre à procura de pendurados em tentativas de aposentadorias. Você acha que falta para o brasileiro agir mais, se colocar mais? A gente tem uma parcela da população que é muito empreendedora e que se vira e que faz as coisas, mas tem justamente essa coisa da população que não se desenvolve, tipo, não levanta e age. Do mesmo jeito que o Estado ajuda, ele atrapalha. É engraçado isso no Brasil, né? As pessoas esperam que o Estado resolva a sua vida, mas ao mesmo tempo ele atrapalha com a burocracia para você criar, abrir uma empresa. Qualquer pessoa que está nos assistindo agora e que já tentou abrir uma empresa na vida ou tentou participar de qualquer quadro societário de qualquer empresa no Brasil sabe a dificuldade que é. Por isso que existe tantos brasileiros na informalidade. Então, ao mesmo tempo que falta protagonismo das pessoas, as pessoas também acham que o Estado vai resolver a vida delas. Não é muito por aí. A gente tem que tentar, pelo menos, buscar um equilíbrio. E olhar também, Elaine, no sentido de que a desigualdade social é o maior problema do país. Eu não vejo a educação como o maior problema, não vejo a violência urbana, a falta de saúde como o maior problema. Tudo começa nessa desigualdade social que é muito grande. Outros países do mundo já tentaram, é claro, diminuir a desigualdade social e conseguiram de certa maneira. Mostraram que é possível você fazer um capitalismo um pouco mais, entre aspas, igual, ou um pouco mais justo, ou que dê mais oportunidade para as pessoas poderem agir em relação à sociedade. Só que aqui no Brasil isso ainda não funcionou. Por quê? Existe muito de um lado essa explicação de que o Estado ele é paternalista, ele resolve, ele faz, ele acontece. Do outro, as pessoas estão acostumadas com esse estilo de que o político é o salvador da pátria, que ele vem, que ele resolve, que ele dá e que o poder público vai dar conta de tudo da nossa vida. E também, por tabela, essa questão de desigualdade social no Brasil, econômica, principalmente a distribuição de renda, é muito, muito ruim no país, né? Praticamente a maioria da população não tem a menor quantidade de renda no país. Então, quer dizer, tem muito dinheiro concentrado na mão de poucas pessoas e as oportunidades para que as pessoas possam ter mais dinheiro no bolso ou nas mãos não acabam acontecendo, nem por conta das pessoas e nem por conta do Estado. Espera-se muito sobre essa ótica do aumento de empregos, mas a gente vê também que, não me lembro se São Paulo ou Rio, que fizeram um feirão aí do emprego com mais de 3 mil vagas e muitas não foram preenchidas por falta de qualificação. Quer dizer, para tentar amenizar tudo isso, não é só criar emprego, mas é também criar capacitação, criar educação. E quando o Estado cria, ou dá, ou oportuniza, ou faz com que as pessoas, por exemplo, venham aqui na Unicesumar com um ProUni, algum tipo de incentivo, uma bolsa aqui municipal ou da própria instituição,
as pessoas acabam deixando a educação sempre de lado. É o maior drama, talvez, do Brasil, não falando da educação de base, nem do ensino médio, nada nesse sentido, mas o ensino superior é que a primeira coisa que a pessoa deixa quando a crise aperta é a educação. Ela vai buscar um subemprego, um emprego informal, alguma coisa muito rápida para que ela consiga pagar a conta do dia e ela esquece de pensar no futuro. E aí falta qualificação. Não tendo qualificação, as vagas de emprego não são preenchidas. Então, eu acho que é bom mostrar para as pessoas que o problema da desigualdade social do Brasil ele é estrutural e ele é muito complexo. Não dá para a gente resolver ou atacar só uma frente. Aqui, em pouco mais de 2, 3 minutos que a gente está conversando, olha a dificuldade que é tentar diminuir isso no país. É uma coisa que percebe-se muitas vezes é que tem aquela coisa do se é difícil, eu não faço, ou tudo que é o mais difícil eu vou deixando. Isso é uma característica do ser humano, né? Não, a busca pelo mais rápido e mais fácil. Exatamente. Eu cheguei a fazer uma pesquisa, inclusive em redes sociais, por pura curiosidade para saber se as pessoas achavam que deveriam fazer uma faculdade, se tem o sonho de fazer uma faculdade, né, uma graduação, ou se elas achavam que ia ter uma ideia maravilhosa e iam ficar ricas assim. Ainda bem que deu a maior parte, grande maioria, 80%, falando que realmente querem estudar porque acreditam que é isso que pode trazer aí um sucesso ou chegar mais próximo disso, pelo menos, que é a educação. Você acredita que muita gente fala, não gosto de estudar, não vou para frente, não quero, é difícil, por conta de uma falta de motivação já lá nos primeiros anos de vida escolar? Também, e também porque a educação do ensino fundamental no Brasil, que deveria ser o foco do governo, não tanto o ensino superior. Claro que o ensino superior é importante, é fundamental, temos universidades públicas ótimas, precisa se estimular isso também, mas a educação fundamental é o básico. A gente forma hoje, infelizmente, não é culpa dos professores, nem do sistema por si só, mas é um problema que eu vejo muito mais além da educação, um problema estrutural. Por quê? Você tem um professor disposto a ensinar, querendo dar uma boa aula, mas às vezes não recebe um bom salário. Aí a dificuldade da família é de colocar o aluno numa escola privada, o filho numa escola privada. E aí quando ele está na escola pública, ele acaba chegando lá no nono ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever, ou pelo menos compreender. E aí tudo vai ficando mais difícil, né? Isso, aí é uma reação em cadeia por si só. Ao passo que a pessoa não consegue nem ler, escrever, nem fazer as contas básicas de matemática, ele vai chegar no ensino médio despreparado. E vai chegar no ensino superior despreparado também. E a gente enfrenta isso aqui na Unicesumar, na instituição pública, em qualquer lugar. Diversos cursos de nivelamento aparecendo. Chegam alunos, por exemplo, no curso de exatas que não conseguem fazer operações fundamentais. Chega no curso de humanas que não conhece a própria história da humanidade. Então, quer dizer, coisas básicas vão deixando para depois e aí você gera todo esse problema de desigualdade cultural, educacional e até mesmo social no país. Tem muita coisa para ser mudada e mexida, né? Tem muita. Essa pesquisa ela mostra um básico, né? Quer dizer, ela deu um panorama geral aí de como está a situação da desigualdade no país e as pessoas achando que a culpa é do Estado. Não é. A culpa é muito mais do que uma política por si só de um Estado, mas sim de todo um problema conjuntural da sociedade. E cada um fazendo sua parte, né? Isso é importante. Obrigada, Thiago.